bem-vindos à classe de espanhol de hoje, professora Leda Jane, aqui na área com vocês do hashtag Fique em Casa Aprendendo, no canal da TV Educação 10.2, sintoniza aí, pegue seu material, seu caderno, aquela água geladinha para pôr do lado para não perder nem um segundo da aula, tá? Que hoje nós vamos falar sobre artistas, tá? Hoje nós vamos falar sobre um ícone, tá? Da teledramaturgia da Espanha, certo? Mas antes disso eu quero convidar vocês para nos seguir lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias, tá? E não esqueça, tá com um quadro novo, Top das Galáxias. Tia Lu e Pequeno. Pois é, muitas externas e curiosidades que vocês nem têm ideia e estão aprendendo conosco lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube. Além disso, tem o Spotify, nos escute lá nos podcasts, na Rádio Timbira, 1290 MHz, tem o programa hashtag Fique em Casa Aprendendo, das 16 às 17, todos os dias, com muito mais informação. E se você tiver dúvida das nossas aulas ou quiser conhecer um pouco mais do que a gente dá aqui para vocês, se inscreva lá na nossa plataforma Gonçalves Dias no YouTube. Lá, além dessas aulas, vocês vão ter também muito material bacana, apostilas, atividades e por aí vai. Então, vem com a gente aqui no hashtag Fica em Casa Aprendendo e vamos para a aula de hoje. Muito bem. Las hazañas de Rita Moreno, as grandes façanhas de Rita Moreno. Poxa, professora, quem é Rita Moreno? Nunca ouvi falar. É a Rita lá da música lá, né? Não, não é a Rita da música. Essa aqui é uma grande atriz, tá? E vocês vão conhecer um pouquinho da história dela. Aqui no Brasil nós temos diversos ícones, diversas atrizes, atores e atrizes que são ícones para nós. Então, lá eles também têm a deles. E aqui eu tenho a imagem de várias etapas dela. Se vocês observarem, nesse primeiro quadro aqui, eu tenho ela de Índia. Poxa, que tipo de filme que ela faz? Pois é, sabe aqueles filmes de faroeste que os avós de vocês, pais, gostam muito? Meu pai gostava muito? Pois é. Ela é a estrela dos filmes de western, como são conhecidos. Então, Rita Moreno é uma cantora, dançarina e atriz porto-riquenha. Pois é, ela é multifacetada, né? Sua carreira se estende por mais de 7 décadas. Seu notável trabalho como atriz inclui papéis nos filmes musicais Cantando na Chuva, de Fred Astaire, quem é que não conhece, né? O Rei e Eu, e Amor Sublime Amor. Dona de uma carreira de peso, Rita Moreno já se tornou um ícone da indústria cinematográfica e teatral, especialmente quando se trata da comunidade latina, para a qual ela abriu portas, e muitas portas, com suas conquistas. Porém, uma nova geração acaba de conhecê-la como Lídia, a avó da família Álvarez, em One Day at a Time, uma série da Netflix. Nascida em Humacao, em Porto Rico, em 1931, Moreno se mudou para os Estados Unidos quando criança e se dedicou a estudar dança desde cedo. Aos 13 anos de idade, ela fez sua primeira aparição na Broadway, na peça Skydrive. Em 1949, um caça-talentos a apresentou a Louis B. Mayer, que a assinou com a Metro-Goldwyn-Mayer. Tal contrato lhe rendeu pequenos papéis em filmes como Cantando na Chuva, O Machado Sangrento e O Rei e Eu. Cantando na Chuva é um filme de um filme musical, né? De uma repercussão muito grande na indústria cinematográfica, tá? Protagonizado por Fred Astaire, né? Um dos maiores dançarinos da época, tá? Ele teve a participação da Rita Moreno ainda num pequeno papel, certo? Aqui é a imagem da participação dela no filme. Seu sucesso só viria anos mais tarde, porém, quando em 1961 ela foi escalada para interpretar Anitta em Amor Sublime Amor. É uma releitura musical de Romeu e Julieta. Ora, gente, quem não conhece a história de Romeu e Julieta?
sobre duas gangues inimigas de Nova York. Prestem atenção que eu coloquei aqui, Romeu e Julieta, que é o filme de Shakespeare, tá? Ele tem uma temática de briga de famílias por conta de um amor de dois jovens de famílias diferentes. Aqui foi feita uma releitura e foi feita uma adaptação de duas gangues, tá? Inimigas em Nova York. É muito interessante o filme, é bem legal de ver. Se puderem, assistam, procurem no YouTube, tem. Sua performance de América ficou imortalizada como um dos grandes momentos do cinema, e o papel lhe rendeu um Globo de Ouro e um Oscar, tornando-a a primeira mulher de origem hispânica a vencer um dos homenzinhos, a ganhar e a vencer um dos homenzinhos dourados. Esses homenzinhos dourados é aquele Oscar, que é aquele representado por aquele homenzinho de bracinhos assim. Então, ela é a primeira mulher hispânica a conseguir essa proeza. A atriz pôde mostrar seus talentos em diversas obras e com muitas estrelas. Dali para frente, só teve sucesso, né? Como na comédia dramática Pop, ao lado de Alan Arkin, e no drama criminal A Noite do Dia Seguinte, ao lado de Marlon Brando. Marlon Brando, um ator bem conhecido, tá? Hollywoodiano, com quem ela chegou a namorar durante 8 anos. Olha só que sortuda. Moreno também manteve uma carreira frutífera no teatro, ganhando um Tony de melhor atriz coadjuvante em 1975 por interpretar Goldie Gomez em The Hits, papel que ela reprisou na adaptação para o cinema no ano seguinte. Tá, Tony é uma espécie de Oscar teatral, tá? Moreno também fez parte das infâncias de muitas crianças americanas, interpretando 3 personagens na série infantil The Electric Company, que focava em ensinar o público a ler. Ela é bem interessante, você não consegue, eu não consegui pegar ela no YouTube toda, mas eu consegui assistir alguns trechinhos e ela é bem interessante. O álbum musical da série ainda lhe rendeu um Grammy em 1972, a colocando rapidamente no caminho para ser dona de um EGOT, as maiores honrarias de Hollywood. Então, não são todos os artistas que conseguem essa proeza de ter essa maior honraria em Hollywood, que chama-se EGOT. Tá? O que é isso? São os 4 prêmios, Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Para quem nunca tinha ouvido essa expressão EGOT, o artista que ele possui esses 4 prêmios, ele é muito respeitado em toda, né, a área cinematográfica, em toda a história do cinema, tá? De televisão, de teatro, de musicais, por conta dessas 4 premiações. Em 1977, ela completou o EGOT dela, que é exatamente o que eu falei para vocês. É quem já ganhou o prêmio Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Quando ganhou um Emmy por sua participação em Os Muppets. Alguém conhece esse filme? Daqueles bonequinhos bonitinhos, aquele sapinho é maravilhoso. Dos Muppets. Tem a porquinha também. Eu não me recordo agora o nomezinho dos personagens para vocês. Além disso, ela possui a Medalha Presidencial da Liberdade, entregue pelo presidente George Bush em 2004. A Medalha Nacional das Artes, entregue pelo presidente Barack Obama em 2009. Uma estrela na calçada da fama e o Life Achievement Award do SEG. Então, ela é uma atriz que nós podemos compará-la como uma Fernanda Montenegro aqui para nós, né, que é uma atriz que tem uma bagagem excepcional, assim como tantas outras, né? Eu citei a Fernanda porque foi a que me primeiro veio à cabeça. Sua carreira. Nunca parando de trabalhar, sua lista de conquistas é enorme. Ela ganhou seu segundo Emmy por sua participação em Arquivo Confidencial. Alguém já assistiu? Assistam, é outra dica para vocês de filme, é muito bom.
foi responsável por dar voz a Carmen Sandiego na série animada. Em que lugar da Terra está Carmen Sandiego? Essa aí eu não posso mentir para vocês, não consegui assistir. Entregou uma elogiada performance em Oz. Pois é, o Mágico de Oz. E ainda fez aparições através dos anos em séries como The Cosby Show, The Nanny, Ugly Betty e Jane the Virgin. Jane the Virgin, ela está na Netflix também. Desde 2017, no papel da fabulosa Lídia Riera em One Day at a Time, sua única exigência para aceitar o papel foi que sua personagem, mesmo sendo mais velha, fosse uma pessoa com sexualidade. Sua longa carreira foi parte da construção de como a mulher latino-americana é vista na mídia. E hoje, aos 87 anos de idade, Rita Moreno permanece escolhendo papéis influentes e falando abertamente sobre sua comunidade em Hollywood. Isso não é para todo mundo, né? Vocês sabem que geralmente na terceira idade, algumas atrizes já ficam, né, vão ficando meio de lado, não se chamam mais papéis, mas para que vocês possam observar a importância, né, dessa mulher para a indústria cinematográfica, né, para o show business, como se costuma falar, é tamanha pela sua representatividade que ela, aos 87 anos, protagoniza uma série onde ela tem toda essa liberdade e ainda exige, né, que o papel dela tenha sexualidade. Por quê? Porque ela, aos 87 anos, se acha ainda uma mulher capaz de encantar o coração das pessoas. E vocês podem observar pela foto que ela não é de se jogar fora, tá, gente? E isso é muito bom, sabe por quê? Porque valoriza ainda mais o papel da mulher na sociedade, não só no show business, como um âmbito geral. Se vocês observarem, a terceira idade hoje está fazendo muito sucesso por aí. Não se pode negar os diversos tiktokers, né, que tem aí dos idosos, das senhorinhas, e é muito top. Além das mídias sociais, também nós temos ícones da teledramaturgia no Brasil. Pessoas já na terceira idade, nós temos a Glória Menezes, nós temos a Fernanda Montenegro, que eu já me referi, e tantas outras, né, que às vezes vocês nem têm ideia da idade que elas têm, acham que a aparência, todos os tratamentos e tudo, e o bem-estar, a vida saudável, nos permite, tá, passar dos 65, bem mesmo, bem na fita, como vocês costumam dizer, tá? O que fala, vamos ver uma pequena sinopse de One Day at a Time. De que fala essa série que atualmente a Rita Moreno faz parte, conhecida como a Vovó Lídia, tá? O show retrata a vida cotidiana de uma família gusanos, com cada personagem encontrando a sua própria jornada, seguindo a história de Penélope Álvares, Justina, que é feito pela Justina Machado, uma veterana do Corpo de Enfermagem do Exército dos Estados Unidos, enfrentando seu retorno à vida civil com muitos problemas não resolvidos de seu tempo no Exército, devido aos crimes de guerra cometidos contra o povo afegão. E aí nós vamos nos remeter ao Afeganistão, né, gente? Essa série ela se passa baseada em problemas acontecidos por lá, em uma outra, digamos, uma outra tomada, tá? Após o alcoolismo do marido, e aí levanta o questionamento do alcoolismo, tá? Devido ao transtorno de estresse pós-traumático de seu tempo no Exército, ele tornou, nas palavras de Penélope, inseguro em estar na casa, ela se separa de Victor, que é o James Martinez, levando as crianças com ela, e daí começa toda uma saga, e é onde surge essa Vovó Lídia, né, feita pela Rita Moreno. Bem, poxa, professora, a senhora trouxe para a gente uma artista que a gente pouco conhece. Quem já viu a série, já teve a curiosidade de assistir, vai reconhecê-la. Quem já assistiu o Mágico de Oz também.
Mas os mais antigos, tá, vão reconhecê-la muito nos filmes de faroeste, aqueles filmes de western, né, de Clint Stewart, por aí. Então, vocês não podem dizer assim, não, não é da minha época. Mas nós podemos citar também nomes de outras personagens, né, de outras atrizes, que são hispanohablantes, tá, que são hispânicas e que fazem muito sucesso por aqui. Quem nunca assistiu a saga de Maria do Bairro, gente? Por favor, Thalia, né? Thalia, que já fez Maria do Bairro, e tem outras 2 ou 3 que agora eu não me recordo, tá? Mas que são A Usurpadora, né? Então são todos folhetins que são folhetins mexicanos e que trazem para nós outros artistas que não os nossos brasileiros e que faz com que a gente conheça. E essa dinâmica, né, é muito interessante, porque as nossas novelas, elas não passam só aqui no Brasil, né? Elas passam também em Portugal, passam na Índia, passam em diversos países do mundo. Então, lá eles acabam tendo conhecimento dos nossos artistas. E isso não está direcionado, gente, apenas a filmes e novelas, tá? Então, nós temos aqui o Rodrigo Santoro, que é um ator brasileiro, mas que já fez participações, ele tem uma carreira internacional e já fez participação no filme As Panteras, né? E outros também, que agora não me recordo, certo? Então, nós temos artistas aqui, a Regina Duarte, que quando vai para Portugal, é aquele frisson, a Fafá de Belém também. Então, nossos artistas são muito conhecidos lá. E nós só conhecemos os artistas dos outros países a partir dessas séries que a gente assiste, que agora é muito comum, principalmente esse período de pandemia, muita gente ficou em casa, acabou assistindo bastante séries, filmes e demais novelas, tanto mexicanas, novelas turcas são muito boas. Eu sou fã de carteirinha do Candyman, né? Além dele ser lindíssimo, mas ele é muito talentoso também, né? E nós temos digamos, podemos dizer que é uma espécie de intercâmbio, né, de artistas, e isso é muito bom, porque a gente acaba conhecendo um pouco da cultura do outro país. Por exemplo, na novela Maria do Bairro, nas novelas mexicanas, você vê toda aquela sistemática da cultura, assim como as nossas acabam mostrando para o resto do mundo. A Cor do Pecado, que foi uma novela gravada aqui em São Luís, uma boa parte da novela gravada aqui em São Luís. Então, ela acabou mostrando um pouco da nossa cultura, das nossas danças, da nossa culinária, certo? No início da novela. E isso expande, isso leva para os outros estados que não conhecem, para outros países também. Há uma exportação de cultura, digamos assim. Então, a mesma coisa acontece de lá para cá, tá? Então, toda essa questão cinematográfica, ela é muito importante para que a gente possa conhecer um pouco da cultura. É ficção? Muitas coisas são ficções, porém, tem coisas que não são. Por exemplo, a história de Pablo Escobar não é uma história de ficção, tá? Então, é um documentário, é uma história real. E assim nós temos uma riqueza nessa, digamos, nessa área, né, muito importante e que é interessante que as pessoas conheçam. Aí vocês podem me perguntar, professora, mas o que é que o espanhol tem a ver, uma aula de espanhol tem a ver com isso? Bem, dentro do cronograma, né, de estudo da língua espanhola, da língua inglesa, da língua portuguesa, nós precisamos perpassar por diversos conteúdos, por diversas áreas, tá? E é importante que vocês, vai que de repente um dia vocês são questionados, e na prova do Enem também tem questões de cultura, tá? Então, a gente precisa estar informando vocês dos pontos principais, dos principais personagens dessa história da Espanha, dessa história do México e de todos os países que falam, que têm como língua oficial o espanhol, tá certo? Então, eu vou voltar aqui para vocês, ver se tem aqui, ó. Para a gente finalizar, então, com a ajuda de sua mãe, ainda falando um pouco da sinopse, tá? Lídia, que é a Rita Moreno, uma refugiada que deixou Cuba como adolescente, após a ascensão de Fidel Castro. Aí vocês vão ver um pouco de história de toda essa série, tá? Ela está criando seus 2 filhos, Helena e Alex,
além de planejar os 15 da filha. Penélope começa a namorar e encontra um interesse amoroso. Helena, resistente a ter um 15, começa a namorar com um adolescente de sua classe, para perceber mais tarde que é lésbica. Uma outra vertente dentro da mesma série, tá certo? Então, não vou dar mais spoiler. Assistam. Beijos. Hasta luego.